Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Em meu nome pessoal e no da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sejam bem-vindos a mais esta conferência de educação, Aprender uma Segunda Língua. Gostava de, em particular, agradecer a presença dos nossos 4 membros do painel, a Carmen Munhoz, que nos visita de mais longe, a Luísa Araújo, o Carlos Ceia e o Manuel Célio Conceição. Agradeço a todos a participação deles, o trabalho que já fizeram, como verão pelo livro que foi distribuído, já há trabalho feito antes da conferência e vamos conversar sobre este tema, sobre o qual nada vos direi, a não ser que há sempre uns problemas com esta questão das segundas línguas. Eu ontem estava a ter uma discussão muito séria num café e um senhor que me começou a dizer que grande parte da culpa vinha da tripla. E eu comecei a pensar, quando era mais novo, muito mais novo, havia uma lotaria de totobola, creio eu, que havia as triplas, que as pessoas marcavam derrota, vitória ou empate, era a tripla, era ganho certo. Mas eu não percebia em que a tripla se aplicava à nossa crise atual. E só ao fim de um quarto de hora é que eu percebi que era a maneira deles dizer triple A, que era os ratings daquelas empresas que têm sido um bocado a nossa desgraça. Dito isto, muito obrigado pela vossa presença. Vamos prosseguir os nossos trabalhos na educação todos os anos, vamos continuar para o ano, esta série de 6 conferências que fizemos 3 vezes 2, seja em Lisboa, seja noutras universidades do país. Para o ano haverá mais estudos, mais trabalho sobre educação, tal como sobre outros assuntos que estão agora a tomar corpo. Estamos com vários trabalhos, projetos e conferências sobre questões relacionadas com a justiça e o direito, com a saúde, com a ciência, que começaremos também um projeto para o ano, sob a orientação superior ou coordenação do professor Carlos Filhais, que não fosse um problema de caráter familiar que o levou a estar ausente hoje, mas ele ontem esteve presente na Universidade de Faro e que é coordenador dos setores de educação e de saúde, de ciência na Fundação desde há muito poucos meses, mas que está a dar uma excelente colaboração. Agradeço uma vez mais a todos, à Carmen, à Luísa, ao Manuel e ao Carlos. Bem-vindos a todos, bom trabalho para todos. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde. Vamos então falar de línguas. É um assunto frequentemente visto como despiciente na nossa sociedade e de pouca relevância, porque algumas pessoas acham que isto de falar línguas é óbvio, nascemos a falar e entendemos-nos todos, e nós portugueses então temos muito jeito para as línguas e todos falamos inglês e não há problema nenhum para falar de línguas, portanto nem percebem a relevância de que haja umas quantas pessoas, e muitas, graças a Deus, que se dediquem a estudar, a ensinar e a pensar sobre estas questões das línguas. Tenho a honra e muito prazer de aqui estar. Agradeço à Fundação o convite que me foi feito para moderar esta sessão gostava apenas de dizer algumas palavras de introdução, não me compete a mim fazer qualquer apresentação. Queria dizer-vos apenas e lembrar apenas que quando falamos de línguas falamos de pessoas, acima de tudo, e falamos de trocas entre pessoas, de comunicação entre pessoas. É disso que se trata, não apenas de regras gramaticais, ou cada vez menos, se calhar, de regras gramaticais. De facto, todos os documentos enquadradores de política de relação entre seres humanos, quer seja ao nível internacional, supra-europeu, da Unesco, ao nível europeu ou ao nível nacional, são muito claros na definição de políticas linguísticas. As atuações decorrentes desses documentos, se calhar, não são tão claras e nem tão consequentes com esses documentos, e por isso justifica, e por isso devo realçar a pertinência deste debate e realçar a perspicácia da Fundação em ter pensado que isto era um assunto relevante para a educação e para a formação. Ainda há muito pouco tempo, o nosso Ministro da Educação, acompanhado por 3 secretários de Estado, um deles a Cultura, assinou há uma semana uma declaração do Conselho dizendo que as línguas são muito importantes para a mobilidade, muito importantes para a empregabilidade, para a competitividade e outras palavras em idade que nos habituámos a ouvir nestes chavões todos de medidores de parâmetros dos nossos desempenhos. Seja qual for o nível de ensino, e seja quer se trate de ensino formal ou não formal ou informal, enfim,
educação formal ou não formal, e as línguas são muito importantes. Os nossos ministros todos têm ensinado muita coisa, depois na realidade nós temos alguns problemas de execução dessas decisões e concretização dessas decisões. É disso que também se falará aqui hoje. Nós temos ao nível europeu um programa lançado muito recentemente que se chama Erasmus para Todos, falando especificamente para o ensino superior sobretudo, mas também para o ensino profissional e vocacional, que pretende uma grande mobilidade entre os europeus, e diz-se claramente nesse programa que as línguas são a trave mestra, digamos, que enquadram essa mobilidade. Acontece que a nossa atuação nos nossos sistemas não é necessariamente condicente e por isso temos problemas, por exemplo, temos problemas em enviar alunos para o estrangeiro porque as competências linguísticas dos nossos alunos parece que não são tão boas quanto isso, pelo menos é o que eles dizem, além da questão do dinheiro, e por isso até preferem países em que a vida é mais barata, mas isso é outra questão. Ora, quando falamos da necessidade de aprender línguas, falamos da mobilidade, como disse, mas falamos não apenas de aprender uma segunda língua, aprender uma segunda, uma terceira ou aprender mais línguas e, sobretudo, desenvolver uma consciência multilingue que parece que ainda em que há muito trabalho por fazer, que nós temos muito trabalho por fazer. Esta consciência multilingue, esta consciência da relação da nossa língua e de nós próprios com os outros é um dos fatores-chave na promoção da qualidade na educação em todos os sistemas, em todos os níveis do nosso ensino e por isso também estamos aqui reunidos. Temos documentos orientadores da avaliação e certificação das aprendizagens em línguas que começam, ainda que recentes, de uma dezena de anos, começam a estar desajustados. Penso particularmente no quadro comum europeu de referência para as línguas, que avalia e certifica apenas conhecimentos monolingues e sucessão e somas de monolinguismos, não avalia nem certifica conhecimentos multilingues, nem certificação multilingue. Está-se a trabalhar nisso, sairá brevemente um quadro de referência para a competência multilingue. Quando falamos de línguas, e porque estamos na Casa do Património, estamos na Torre do Tombo, que é a nossa memória, estamos a falar da identidade, da nossa identidade, da necessidade de adaptarmos a nossa identidade à identidade dos outros, quando aprendemos outras línguas. Quando falamos de línguas, falamos também de identidade de património, como dizia, falamos da manutenção do nosso espaço, do nosso ser, nós só somos porque nos relacionamos com outros. Isto é muito relevante e muito importante a meu ver, e um outro aspecto muito relevante é pensarmos que aprender uma segunda língua, ou aprender línguas, não é apenas aprender códigos, mas é sobretudo não aprender produtos, mas aprender processos cognitivos e processos de reflexão metacognitiva, de capacidade de distanciação entre a nossa língua e a dos outros, ou entre as nossas línguas e a dos outros, e é nesse espaço que se constrói o conhecimento. E, portanto, pensarmos as línguas também como espaços de construção e de transmissão de conhecimento. Não apenas como o veículo para a transmissão, mas como o espaço em que se constrói o conhecimento. Porque quando somos obrigados a refletir numa língua que não é a nossa, parece, dizem os estudos de psicolinguística, que nós refletimos até mais e conseguimos colaborar e produzir mais ciência. Pelo menos diziam estudos feitos com equipas multilingues, equipas científicas multilingues. E por isso se fala cada vez mais ao nível das orientações, de que todos, enfim, que provavelmente muitos de nós conhecerão, ou conheceremos, nos repertórios multilingues e na adaptação do conhecimento linguístico às situações de comunicação, o que põe em causa, o que abana as estruturas que nós conhecemos, os conceitos que conhecemos, de norma particularmente, o que é isso saber uma língua, o que é saber corretamente uma língua, porque às vezes interessam mais questões comunicativas, de que aqui falaremos também, do que questões de correção linguística estrita. Não estou a dizer que não interessam, estou a dizer que é preciso ter o balanço entre uma e outra, obviamente, nem para um lado nem para o outro, mas a questão da aprendizagem normativa da língua é também uma questão a que aqui faremos referência. Posto isto, e porque não me devo alongar, lembro que as línguas são, como disse o Eduardo Lourenço, como disse com outras pessoas, num estudo publicado no grupo de intelectuais, nós temos de ter línguas adotivas, portanto temos de ter uma relação muito afetiva até com a língua, além da materna ou das maternas. Eu estou aqui a voar um bocadinho por muitas áreas, porque me compete apenas fazer uma introdução muito rápida. É tudo isto que aqui falaremos. Esta sessão que se dedica à aprendizagem da segunda língua e que conta com os especialistas aqui presentes, convidados pela Fundação, e que trarão a sua reflexão sobre estas questões, está a ser transmitida em direto no sítio da Fundação e, portanto, no período de debate esperemos a intervenção da sala, que tentaremos, eu peço desde já que sejam intervenções para perguntas aos palestrantes e não comentários ou outras comunicações, para podermos rentabilizar o tempo, e teremos também perguntas feitas online, que tentarei depois ler e responder se entender que são pertinentes ou se eu tiver o juízo suficiente para perceber a sua pertinência. Não me alongo, porque não foi para me ouvir a mim que cá vieram. Passo desde já a palavra à nossa primeira conferencista, a primeira convidada, que é a professora Carmen Munhoz. A professora Carmen Munhoz, que é professora de Linguística Inglesa e de Linguística Aplicada na Universidade de Barcelona.
é coordenadora de grupos de investigação nesta área, tem trabalhado, a sua atividade científica é sobretudo, enfim, essencialmente na área da investigação em língua estrangeira e em bilinguismo, particularmente. A professora é neste momento vice-presidente da Associação Europeia de Segunda Língua e vai fazer-nos uma apresentação precisamente sobre as questões de aprendizagem da segunda língua para que nos trouxe. Obrigado e passo a palavra então. Olá, boa tarde. Peço desculpa, não falo muito bem português. Tem tradução simultânea, mas se alguém quiser que eu repita, eu posso perfeitamente esclarecer algum ponto do meu discurso, não há nenhum problema. O título do meu discurso é a aquisição de segundas línguas, que contém dois fatores que me parecem essenciais e sobre os quais trabalhei no meu grupo de investigação. Os fatores são a idade e o contexto da aprendizagem dessa língua. A mensagem que gostaria de transmitir hoje é que a idade, os efeitos da idade estão relacionados com o contexto, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, que, como iremos ver, existem uma série de generalizações que se falam sobre a idade que não têm fundamentos empíricos. E, portanto, vou tentar fazer um resumo crítico sobre alguns mitos que temos sobre os efeitos da idade na aprendizagem de uma segunda língua. Vou começar por fazer umas distinções terminológicas que são importantes para as explicações no argumento do meu discurso. Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que quando falamos de aquisição de uma língua, não é a mesma coisa de dizer a língua materna, a língua que aprendemos desde o momento do nascimento e até antes, porque o feto já se habitua à língua que é falada, o bilinguismo simultâneo, que corresponderia à situação em que as crianças recebem ou estão expostos a duas línguas no seio familiar, desde o momento do nascimento. O bilinguismo consecutivo, que também acontece na família, mas que corresponde a uma situação em que uma primeira língua é aprendida e depois uma segunda. São situações em que poderíamos falar de aquisição de primeira língua, em muitos casos, e queria também fazer a distinção com a segunda língua. Uma segunda língua tem de ser feita uma distinção entre a segunda língua, que é aprendida com imersão numa sociedade, numa comunidade, quando emigramos, quando vamos viver num país estrangeiro, e fazer a distinção com a língua estrangeira. Nós falamos de segunda língua para fazer referência às duas, mas parece-me que há uma diferença, vou tentar demonstrá-lo, porque a idade tem efeitos diferentes se falamos de uma segunda língua ou de uma língua estrangeira, e esses efeitos vão estar ligados ao contexto no qual a língua é aprendida. Quero também esclarecer os contextos. Existe o contexto natural, um contexto onde a língua é aprendida por imersão na família, na sociedade, na escola, com um programa de imersão escolar. Existe, nesse contexto, uma exposição ilimitada à língua. O aprendiz, a criança, tem um grande input para poder aprender essa língua. No contexto formal, vamos falar de uma aprendizagem escolar típico, onde a exposição é muito limitada. Podem ser 2 horas semanais, 3 horas semanais e, em certos casos, até menos.
Quando falamos da idade, se perguntamos a qualquer pessoa na rua e perguntamos, acha que quanto mais jovem se começa a aprender uma língua melhor, toda a gente vai nos responder que sim. Existe um mito de que quanto mais jovem aprendemos uma língua melhor. A questão que eu gostaria de colocar hoje neste debate é se isso é verdade em qualquer contexto e em quaisquer condições. Começar uma aprendizagem precoce. Quais são as motivações que temos para fazê-lo? Existem 3 tipos de motivações: as motivações políticas, psicolinguísticas e as motivações educativas. As motivações políticas servirão para marcar a situação de Portugal, da Espanha, da Europa, da Ásia também, onde estão a ser introduzidas as línguas. Em Europa, especificamente, o plurilinguismo encontra-se na agenda política da União Europeia. Em 1996 foi publicado o Livro Branco da Educação e da Formação, onde era proposto que todos os cidadãos europeus aprendessem pelo menos 2 línguas além da sua língua materna. E para isso era importante começar mais cedo a aprendizagem escolar. E também era feita a proposta de que os conteúdos, as ciências sociais, as matemáticas, esses conteúdos fossem dados numa língua estrangeira. Em 2002, no Conselho Europeu de Barcelona, essas propostas foram reforçadas. Em 2003 também, quando foi publicado o Plano de Ação para 2004 e 2006, etc. Em 2005, a Comissão Europeia publicou um comunicado onde informávamos que oferecer uma outra língua numa idade jovem não é uma vantagem e só pode ser eficaz se os professores estão formados para tratar das crianças, se têm grupos suficientemente reduzidos, se têm um material pedagógico adequado e se o tempo de aprendizagem é suficiente. Para controlar essas condições, ou ver se elas estão implementadas nos nossos ensinos, foi decidido que, periodicamente, seja publicado um resumo dos dados sobre o ensino das línguas na União Europeia, que nós conhecemos como o Eurydice. Vimos na última versão do Eurydice de 2008, sobre a Europa, o Estado da Europa em 2007, que houve alterações profundas no ensino e, mais especificamente, em relação à idade de início da aprendizagem. Em 1984, existiam 26 sistemas educativos na Europa onde a primeira língua estrangeira era aprendida a partir dos 10, 12 anos. Em 2007, já podemos constatar que só havia 9 sistemas com essa idade de início. Portugal também é um destes países onde a idade de início é de 7 anos ou menos. E em Espanha também, a partir dos anos 90, houve essa alteração da idade de início da aprendizagem e a aprendizagem já se faz até nível pré-escolar. E nós somos os que temos o melhor domínio da língua estrangeira. No que se refere às consequências, quando falamos do tempo
é importante saber que é necessário um tempo suficiente na aprendizagem escolar e esse período deveria ser de 30 a 60 horas na escola primária e 90 horas na escola secundária, de maneira formal. Existia também nesse comunicado que a formação dos professores era também muito importante. Podemos ler no Eurodice que os professores de línguas no ensino básico são generalistas e devem ter uma formação específica para poder ensinar uma língua estrangeira. E neste enquadramento político dentro de um país europeu, nós começamos mais cedo a aprender uma língua. Os políticos apoiaram-se em várias motivações psicolinguísticas para fazer esse adianto da idade na aprendizagem. Vou falar hoje de 3 tipos de vantagens. Uma vantagem biológica, vantagem linguística e vantagem cognitiva. O primeiro tipo de vantagem seria a vantagem biológica e existe aqui um mito, uma ideia geral de que existe um período crítico na vida das pessoas e que esse período crítico começa aos 12 anos, vai até a adolescência, e isso é uma ideia original de Lemberg. E Lemberg dizia-nos que uma língua deve ser aprendida entre os 2 anos e a adolescência, senão já não era bem aprendida. Se a criança não aprende esta língua materna, sua língua materna, nesse período, depois já não vai ter uma aprendizagem correta. E vimos que essas crianças, depois da adolescência, já não aprendem bem uma língua. E isso também se aplica a uma língua estrangeira, e uma língua estrangeira também deveria, então, ser aprendida nesse período. Contudo, Lemberg diz também que a aquisição automática, a partir da mera exposição à língua, ou seja, ele não fala da aprendizagem de uma língua estrangeira, ele está a falar de uma aquisição automática, que é o que acontece quando falamos de uma criança pequena, é uma imersão numa sociedade, numa comunidade que fala uma determinada língua. Lemberg explicava a existência desse período por questões inatas. Estamos predeterminados a esse período na nossa vida para fazer essa aprendizagem. E se essa aprendizagem não ocorrer nesse período, já não será possível. Porque a partir da adolescência, perdíamos a capacidade cerebral para fazer essa aprendizagem inata. Contudo, investigações posteriores demonstraram que essa declaração não é bem verdade, porque existem vários componentes linguísticos, onde a idade limite não é a adolescência. Existem alguns defensores de que não é a adolescência que representa o fim do período crítico, e fazem também analogia, fazem uma certa analogia dizendo que o período crítico acaba a 6 anos e não à idade da adolescência. Existem pessoas que dizem que aos 6 anos é uma idade limite, mas logo nos primeiros meses é o período em que nós aprendemos a pronunciar corretamente uma língua. E seguindo essa linha de pensamento, existem quem defenda que há vários períodos críticos, que existem vários períodos sensíveis para vários componentes da língua e não se focam essencialmente na pronunciação, existem também aspectos fonológicos.
Isso foi debatido ao final dos anos 70 e a partir desse momento surgiram vários estudos empíricos para confirmar a existência desse período crítico. Era interessante para os linguísticos e em 1979 a Scarcella resumiram todos os trabalhos que tinham sido feitos na altura e hoje em dia podemos manter o pensamento que foi dado, essas duas generalizações. As pessoas que aprendem uma segunda língua mais velhas são mais eficientes, ou seja, no mesmo percurso, no mesmo tempo, aprendem mais, porque eles são mais rápidos nas primeiras etapas da aprendizagem. E também os aprendizes mais jovens, que aprendem a uma idade mais jovem, a longo prazo, vão ultrapassar os aprendizes mais velhos. Vão ter mais possibilidades de alcançar níveis de competência nativos. Ou seja, há duas vantagens. Uma vantagem de ritmo, porque os aprendizes mais velhos são mais rápidos e os aprendizes mais jovens vão, a longo prazo, ultrapassar o nível dos mais velhos. E isto acontece no contexto natural, no contexto de imersão e de exposição ilimitada à língua. No contexto escolar, de aprendizagem de língua estrangeira, onde aprendemos apenas durante 2 horas ou 3 horas semanais, onde também nesse período não é sempre utilizada a língua estrangeira, ou seja, fazemos frente a um tempo muito reduzido, temos um mito, nesse contexto, de que as crianças pequenas também são melhores. Mas o que é que quer dizer melhor? Será que entendemos que são mais rápidos? Será que têm vantagem a longo prazo, como é o caso no contexto natural? Isso foram as perguntas que serviram de base ao projeto BAF ao início dos anos 90, quando houve essa alteração do início da idade para a aprendizagem. Quisemos comparar os resultados da aquisição de línguas estrangeiras em vários grupos de diversas idades. Estudamos durante 9 anos esses alunos e publicamos em 2006 os resultados que foram confirmados por outros estudos da Universidade do País Basco, por exemplo, e que também foram confirmados em outros países como na Suíça. Aqui temos a tabela do nosso projeto, os nossos resultados, mas não vou descrevê-lo. Quero apenas que vejam cá 4 grupos, A, B, C e D, em função da idade de início da aprendizagem. Grupo A, 8 anos, grupo B, 11 anos, grupo C, 14 e grupo D, 18 anos ou mais. E comparamos esses 4 grupos a nível oral, escrito, com várias provas, vários testes, depois de 200 horas, 416 horas, 726, etc. Comparando os resultados dos 4 grupos, para resumir, podemos dizer que o grupo D, de mais de 18 anos, jovens e adultos, tinham resultados melhores do que o grupo C, de 14 anos, o grupo C melhor do que o grupo B, de 11 anos, e o grupo B melhor do que o grupo A, de 8 anos. Ou seja, eram confirmados os resultados anteriores de que, nos vários estados, as pessoas que têm uma idade mais velha ao início da aprendizagem avançavam mais rapidamente. Encontramos também que existiam diferenças mais fortes nos testes que requerem uma evolução cognitiva maior. Ou seja, a evolução, o desenvolvimento cognitivo era importante nos resultados dos testes. E também podemos comprovar que nos grupos, quando as crianças já chegavam à idade da adolescência, já existia um desenvolvimento cognitivo
ensino superior, nessa altura as diferenças tendiam a ser insignificantes. Ou seja, as respostas a essas perguntas, com base no nosso trabalho, é que podemos concluir que as crianças mais jovens não são mais rápidas. A outra vantagem das crianças a longo prazo, podemos ver que depois de 700 horas isso não era verificado. E essas horas são as horas que poderíamos analisar no ensino até a escola secundária. Como podemos explicar que havia essas diferenças entre os nossos resultados no contexto de língua estrangeira e no contexto natural? A resposta para nós é que existe mecanismos diferentes de aprendizagem num contexto e noutro. Quando falamos de aquisição da primeira língua, da língua materna, e quando falamos da aprendizagem da segunda língua numa comunidade, por imersão, uma grande parte da aprendizagem é implícito. As crianças não aprendem, as crianças falam automaticamente. É uma aprendizagem implícita. A metáfora que utilizamos é que as crianças são esponjas, elas absorvem a língua. E é o que acontece num meio natural. Numa família de imigrantes que chegam num novo país, as crianças pequenas vão à escola e vão absorver a língua e, ao fim de alguns anos, podemos constatar que eles têm níveis de competências muito melhores do que os próprios pais. Numa aula típica de língua estrangeira, normalmente o que acontece é um ensino explícito e, assim sendo, uma aprendizagem explícita. Ensinamos que o francês e o inglês funcionam desta maneira, têm regras e isso corresponde a uma aprendizagem explícita. Já expliquei, a aprendizagem implícita é uma aprendizagem natural, onde se absorve de maneira implícita a língua para comunicar. As crianças têm uma vantagem mais do que os adultos para essa aprendizagem implícita. Mas sabemos, e isso foi dito por De Keyser, um experto, um perito linguística, que os processos de aquisição implícita são lentos e requerem grandes quantidades de input. A criança, para aprender a palavra mesa, cão, a criança ouviu a palavra muitas e muitas vezes em vários contextos que têm um significado para a criança. E depois de ter ouvido várias vezes a mesma palavra em vários contextos, vai perceber qual é o significado da palavra. Mas a criança precisa de ter ouvido a palavra muitas vezes e depois dessa repetição absorveu a palavra. E não é isso que acontece no ensino escolar. Ou seja, De Keyser fala de que só num programa de imersão total é que pode suceder esse tipo de aprendizagem implícita. Ou seja, num ensino de algumas horas por semana, não vai ser possível que as crianças utilizem os mecanismos de aprendizagem implícita. A aprendizagem explícita é típica do meio escolar. Sabemos que os adolescentes e os adultos são melhores na aprendizagem explícita do que as crianças, porque podem perceber a estrutura da língua bem melhor. Ou seja, os adultos têm uma vantagem na aprendizagem explícita em relação às crianças. As crianças têm vantagem na aprendizagem implícita e os adultos na aprendizagem explícita. Os adultos vão perceber as regras da língua e não precisam da repetição necessária para as crianças.
Podemos então ver que o uso dos mecanismos de aprendizagem implícita e explícita dependem da idade e do contexto. As crianças vão utilizar a aprendizagem implícita num meio natural e a aprendizagem explícita será utilizada pelos adultos no contexto escolar. Para voltar às perguntas que colocamos, vemos que a rapidez não se coloca, vimos também que a vantagem de depois de 700 horas não se verifica, mas quando analisamos o número de horas em que as pessoas que estão aprendendo a segunda língua numa comunidade, vemos que não são 700 horas, são milhares de horas. Se fizermos o cálculo da exposição de uma pessoa a uma língua durante 5 anos, que é o período que se propõe para aprendizagem, e então vamos obter muito mais do que 700 horas. Vamos obter 30 mil horas de exposição. Existem autores que propuseram, nesse sentido, que quando as crianças começaram com uma idade mais jovem, ultrapassam o nível dos adultos. O nosso resultado, baseado no projeto BAF, era que isto não acontecia, porque depois de muitas horas não vai haver muitas diferenças em relação à idade de início da aprendizagem, mas uma diferença em termos de exposição à língua, porque as crianças pequenas, se não tiveram a vantagem da aprendizagem implícita na escola, porque não houve imersão na escola, não vão ser beneficiados desse tipo de aprendizagem, mas se ao fim têm o mesmo desenvolvimento cognitivo que as crianças, também não vai haver uma vantagem pela aprendizagem explícita, ou seja, nenhum grupo vai ter uma vantagem sobre o outro e tudo depende da quantidade de input, de exposição à língua. E esse estudo foi feito sobre alunos que tiveram estudos de 10 anos de língua e tinham uma idade média de 14 anos. E quando analisamos os resultados, vimos de que não havia relação significativa entre a idade de início da aprendizagem e o nível da língua naquela altura. No entanto, havia uma relação significativa entre as horas de aula, as estadias no estrangeiro, ou seja, o uso de comunicação da língua, e o contacto extraescolar, ver filmes em língua estrangeira, séries, etc. Para resumir, o que vimos é que os aprendizes mais velhos são mais rápidos nas primeiras etapas, que as crianças mais pequenas têm vantagens na aprendizagem implícita, mas não na aprendizagem explícita, e que a aprendizagem implícita requer uma exposição intensiva à língua. E que se as crianças não têm esse tipo de exposição, não poderão ultrapassar os adultos em condições similares. Isto levou-nos a modificar a hipótese de período crítico, em que esse período só se pode aplicar à aprendizagem implícita. Esta imagem muito explícita, justamente, as crianças pequenas são como esponjas, mas se uma esponja não tem água, não vai poder absorver. As crianças encontram-se nesta aquisição automática com uma simples exposição. Se a aprendizagem implícita requer muitas horas, a criança não vai poder aprender. E se não o fizer, vai estar em desvantagem em relação às crianças mais velhas.
Isso seriam as vantagens psicolinguísticas. Vejamos agora as vantagens linguísticas. A componente da pronunciação poderá ter um efeito na idade. A idade poderia ser uma explicação, porque a idade é muito importante para adquirir a pronunciação, os sons da primeira língua. Nos primeiros meses, antes dos 6 meses, já houve esse tipo de aprendizagem. As crianças pequenas, quando se trata de uma língua estrangeira, têm mais facilidade para aprender novos sons. Se as crianças têm mais facilidades a aprender os sons, quando os investigadores compararam as crianças pequenas nas escolas com as crianças mais velhas, não verificaram esse tipo de vantagens. Como podemos verificar essa hipótese? Houve casos encontrados por investigadores como Fleche, que explicou o ímpeto como o acento. Os aprendizes de uma língua 2 não poderão nem perceber, nem produzir sons da segunda língua de maneira correta se não tiverem um input fonético na língua segunda. Se as crianças não tiverem um bom modelo fonético que possam imitar, as crianças vão então imitar um modelo incorreto. Ou seja, a sua produção fonética vai ser incorreto. Também aqui encontramos um desafio na escola, porque a pronunciação incorreta é grave, pode ser repetida pelas crianças. As crianças têm de ter um modelo correto da pronúncia. Vantagens cognitivas. Existe uma generalização, é que o bilinguismo precoce tem efeitos cognitivos positivos para as crianças. Gostamos muito dessa afirmação e gostamos muito que tenhamos este mito de que no século passado, durante muito tempo, houve uma opinião diferente. Dizíamos que isso era mau para as crianças. Tínhamos essa opinião, sabemos que o bilinguismo é bom para as crianças. É bom que as crianças percebam várias culturas e vemos hoje em dia que também tem efeitos cognitivos positivos, não só para a língua, mas também para a inteligência das crianças. Essa generalização foi feita de que o bilinguismo precoce tem efeitos positivos e, ou seja, a aprendizagem de uma língua estrangeira na escola também poderá ter esses efeitos positivos. É outra vez uma generalização que foi feita de maneira inadequada. Existe aqui a apresentação de um pequeno estudo de Bialystok, muito conhecida, que trabalha no Canadá, e nesse estudo foi demonstrado que os bilíngues funcionais eram melhores do que os monolíngues funcionais em determinadas tarefas em que as crianças têm de controlar a sua atenção frente a vários estímulos. Foi demonstrado de que os bilíngues são melhores do que os monolíngues. Atenção, aqui falam de bilíngues funcionais e monolíngues funcionais. Os bilíngues funcionais são aqueles que utilizam a língua todos os dias, utilizam as duas línguas todos os dias, na família e na escola. E os monolíngues funcionais são aquelas crianças que utilizam uma língua na família e na escola tinham 2 horas por dia de uma língua estrangeira. Mas era uma língua estrangeira porque não era utilizada no seio da família. Este resultado, onde vemos que os bilíngues são melhores do que os monolíngues, permite-nos dizer que os bilíngues são bilíngues que não podemos comparar a crianças que aprendem uma língua durante 3 horas por semana.
Espero que toda a gente tenha percebido. Portanto, volvemos a concluir. Para fazer um resumo, os benefícios de uma introdução precoz dependem em grande medida do contexto familiar, sejam eles bilíngues simultâneos ou consecutivas, que utilizam duas línguas todos os dias, é uma situação diferente das crianças que aprendem uma segunda língua na escola com um input limitado. Vou acabar com as motivações educativas, dizendo que as crianças têm vantagens que nos permitem defender que uma língua seja introduzida no ensino primário. As crianças podem imitar a pronunciação corretamente se tiverem um modelo adequado e se tiverem tempo suficiente. Y vamos a obtener muy buenos resultados fonéticos en su pronunciación. Também sabemos e vemos de que o tipo de atividades numa aula de língua estrangeira são atividades que correspondem à personalidade e ao desenvolvimento das crianças. Atividades lúdicas que são desenvolvidas numa aula de língua estrangeira são bem recebidas pelas crianças, que têm uma grande motivação pela aula, pelo professor, e isto é muito bom para a aprendizagem das crianças. Ao contrário, os adultos podem ter muito mais vergonha a realizar certos tipos de atividades que são boas para a aprendizagem. Além disso, as crianças têm muito mais tempo pela frente para aprender. Mas existem também pontos positivos para os adolescentes e para os adultos no que toca à aprendizagem. Temos então ver estas vantagens para os adultos, porque os adultos são muito eficientes, são rápidos, podem analisar a estrutura da língua. Eles podem não ter uma motivação intrínseca, mas têm uma motivação integradora, ou seja, para integrar-se numa comunidade, de jovens internacionais, por exemplo, que falam inglês. Existe uma motivação de instrumento também, adquirir uma língua como um instrumento para obter um melhor emprego. Os adultos podem também refletir sobre a língua e utilizar o conhecimento da língua materna para aplicar os conhecimentos à aquisição de uma língua estrangeira. Podem também transferir as habilidades de leitura e escritura à aprendizagem da língua estrangeira. Voltando ao caso das crianças pequenas, para que a aprendizagem seja feita, existem condições na aula, no sistema educativo. Como vimos, os professores têm de ter uma preparação linguística adequada antes das aulas, antes de começar a trabalhar. A formação é muito importante. É importante quando os professores deem aulas que haja uma produção oral fluida, espontânea, autêntica, que possa realmente utilizar a língua para comunicar, falar com as crianças, que não se adopte a postura do professor facilitador. O professor pode utilizar um quadro digital, pode utilizar ferramentas digitais para ajudar a aprendizagem. No sistema educativo, como vimos, tem de haver um tempo suficiente de aula. Isto é relevante a nível europeu. A introdução na escola, no ensino básico, é importante. O tempo é o fator mais fiável para uma boa aprendizagem. O tempo de aula, porque com 2 ou 3 horas semanais não vamos ter um nível de competência elevado.
E na aula temos também de promover o contacto extraescolar com a língua. Devemos ter também uma intensidade suficiente para que haja essa aprendizagem implícita e que haja uma continuidade nos vários níveis. Tem de haver uma coerência entre o ensino dado no pré-escolar, no ensino básico e no ensino secundário, porque senão vamos perder tempo e podemos tirar motivação às crianças. Os desafios encontramos a formação dos professores. Devemos poder fazer tudo, devemos poder ensinar a todas as crianças, devemos saber quais são as nossas expectativas. As crianças aprendem, mas aprendem de maneira lenta, depois de 6 anos. Ao fim da escola primária, o nível das crianças ainda é muito inicial. As crianças, os pais, os professores têm de ter expectativas realistas e temos de ter muita cautela com o nível de motivação das crianças. Vou finalizar com uma citação do Ministro da Educação dos Camarões, que fala da introdução de uma idade jovem para a aprendizagem da língua. O ministro dizia que o compromisso político era proporcionar a estrutura material, financeira e institucional para implementar, controlar e avaliar as decisões relacionadas com a educação. Se decidimos que a aprendizagem tem que começar aos 8, 5 anos, temos de dar ao sistema educativo o material, os financiamentos necessários e depois que esta decisão tenha sido implementada, tem de ser controlada, avaliada. Não podemos esperar milagres para que o ensino a uma idade jovem seja feito. Precisamos de professores bem formados. Muito obrigada.